Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda a essa série de reflexões sobre vida cristã e espiritualidade. No vídeo anterior, apresentei uma definição do novo conceito de espiritualidade em perspectiva secular e mostrei como essa nova tendência tem afetado a igreja cristã. Se você não assistiu a esse vídeo, assista o quanto antes para entender com maior clareza esse tema de máxima importância para a igreja na atualidade. O link aparece logo abaixo na descrição. No vídeo de hoje, vou compartilhar com você alguns traços indicativos da verdadeira espiritualidade. Para isso, vou me valer de um movimento histórico que surgiu no início da era cristã, conhecido como os Pais do Deserto. Me acompanhe até o final deste vídeo para compreender melhor a importância dos Pais do Deserto na história do cristianismo e as contribuições que eles deixaram para a nossa compreensão do verdadeiro significado de espiritualidade hoje. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo, deixe sua curtida e ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente neste canal. O movimento dos Pais do Deserto foi formado por cristãos e cristãs que se levantaram como porta-vozes de Deus e assumiram uma posição radical de renúncia ao processo de secularização que a igreja cristã da sua época estava experimentando. A importância de se conhecer esse grupo na atualidade se dá pelo fato de que a igreja cristã hoje também vive uma crise de secularização e de perda de sua identidade. Estudar os Pais do Deserto pode servir de alento e de fonte de esperança para aqueles e aquelas que teimam em manter a integridade de sua identidade cristã em meio às crises de identidade que têm assolado a igreja hoje. Para quem está desanimado e se sente só nessa batalha aparentemente perdida, os Pais do Deserto nos fazem lembrar que Deus sempre conservou e ainda conserva profetas que não se dobram diante de Baal. Os Pais do Deserto defendiam como premissa básica de construção identitária de seu grupo a necessidade da leitura e obediência aos ensinos das Escrituras. Conhecer profundamente as Escrituras e obedecê-las incondicionalmente foram os alicerces que fundamentaram a fé daqueles irmãos e irmãs. Algumas posturas assumidas por esse grupo em meio a um período de crise de identidade da igreja de sua época servem como marcas de uma vida cristã verdadeiramente espiritual. Dentre elas, vale a pena mencionar as seguintes. Primeira, o ascetismo ou a crença na necessidade de autonegação, de renúncia à carne e ao mundo, a fim de se alcançar uma condição espiritual mais elevada diante de Deus. Uma segunda característica desse grupo foi a imitação de Cristo. A busca pela imitação de Cristo na tradição monástica representou um dos princípios mais radicais no estilo de vida deles. Uma terceira característica foi o protesto. Diferente de outros movimentos históricos, o monasticismo destacou-se pela coragem de protestar contra a filosofia secularizada de sua época que assolava a igreja. Uma quarta característica dos Pais do Deserto foi a solitude e a contemplação. Solitude significa escolher estar a sós, escolher ficar isolado na presença de Deus para contemplar a sua santidade, para contemplar a sua face, para passar tempo em comunhão com Ele. Solitude é diferente de solidão. Solidão é um sentimento de que você está sozinho. Solitude é uma escolha que você faz. Você decide se separar, você decide se isolar, você decide ficar a sós com Deus, separar tempo para passar na presença dele. Então, solitude e contemplação foram duas marcas importantes do movimento dos Pais do Deserto. Tais atitudes tinham como finalidade habilitá-los a ouvir, a meditar e a contemplar as grandezas e os atos poderosos de Deus. Uma quinta característica dos Pais do Deserto foi a oração. A prática da oração era um dos elementos fundamentais na conduta monástica. Se teve um grupo que realmente cumpriu a ordenança bíblica de orar sem cessar, foi, de acordo com o testemunho da história, esse grupo
conhecido como os pais do deserto. Quem viveu entre essas pessoas chega a testemunhar que continuamente se ouvia dos lábios dessas pessoas um murmúrio em forma de oração, onde cada um caminhava, e enquanto caminhava ia dizendo ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a oração foi uma marca característica desse grupo, foi um elemento fundamental para a manutenção da identidade e da espiritualidade dos pais do deserto. Uma terceira marca foi o martírio. O sofrimento não era visto pelos pais do deserto como um acidente, mas um fato que acompanhava a vida de todos aqueles que desejavam seguir a Cristo e seguir a sua palavra. Uma outra característica que marcou poderosamente o movimento conhecido como Pais do Deserto foi a obediência e a submissão. Obediência e submissão são provavelmente os dois conceitos mais mal interpretados, mais mal compreendidos e mais mal empregados no meio cristão atual. Na visão monástica, obediência e submissão era uma via condutora tanto em direção a Deus, as pessoas precisavam ser submissas e obedientes a Deus, quanto em direção às pessoas mesmas e aos seus semelhantes. Então havia consciência clara daqueles irmãos da necessidade de obedecerem a Deus e de se submeterem a Deus e de serem obedientes e submissos uns aos outros de acordo com a orientação da Escritura. Essas características que eu apontei para vocês, elas foram algumas das práticas cultivadas pelos pais do deserto que fizeram com que eles se destacassem como luzeiros em um período de profundas trevas que assolou a igreja cristã. Quando abordamos o movimento espiritual do passado, precisamos nos perguntar quão próximos ou distantes estamos de suas práticas. Pensando em você, na condição de cristão e cristã, quanto dessas marcas podem ser identificadas em sua vida cristã diária? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e assumiu um compromisso de completa e absoluta obediência à palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você negou a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus? Você tem renunciado aos prazeres da carne e ao mundo para seguir a Jesus? Você imita Jesus em sua fala e em suas ações? Você tem tido coragem de denunciar a filosofia secularizada que assola a igreja de hoje? Você tem passado tempo a sós com Deus para contemplá-lo e para desfrutar da sua presença? Como está o seu lugar secreto? Você tem cultivado uma vida de oração em particular? Como você encara os sofrimentos de um verdadeiro cristão? Como bênção ou como maldição? E finalmente, sua vida é marcada pela obediência e submissão? A resposta a essas perguntas serve como um termômetro que pode te ajudar a perceber o estágio em que você se encontra no processo de desenvolvimento da verdadeira espiritualidade cristã. Pense seriamente a respeito disso. No próximo encontro, conversaremos um pouco mais a respeito desse tema. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.